Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a você pagamentos rápidos e grandes ganhos. Aproveite o cupom aqui do nosso canal com a parceria com a 1xBet e você utiliza aqui, ó, Godoy1x, você ganha bônus em dobro, ou seja, colocou 50, cara, retorna 100 de bônus para você utilizar, 100 retorna 200, 400 retorna 800, você pode ter um retorno até de R$ 1.500 de bônus na 1xBet. Está na descrição desse vídeo o link para você fazer o download, para você fazer o seu depósito. Aproveita o nosso cupom e faça apostas em esportes ou esportes eletrônicos. Na rodada agora do Campeonato Brasileiro tem ali Palmeiras e Grêmio, jogo equilibrado, né? Cruzeiro e Fluminense, Santos e Bahia, Inter e Atlético Paranaense, Flamengo e Goiás. Aí você vai lá, Goiás marca um gol com uma falha, uma bizarrice defensiva do Flamengo. Se tiver isso lá, você aproveita aqui o bônus, cara, e garante aí o bônus em dobro, beleza? Aí com a 1xBet. Bom, galera, começando por uma primeira notícia, mudança no calendário, anota na sua agenda. Flamengo e Vasco estava marcado para o dia 3 de junho, foi para o dia 5 de junho, segunda-feira, 8 horas da noite. Ontem, já tem até matérias, né, falando sobre isso, o Conselho do Flamengo acabou aprovando a proposta que limita, né, o número de associados off-Rio. E aquele cara, pô, quem é o off-Rio? É quem acaba morando a 100 quilômetros de distância ali da sede. Cara, é mais uma derrota pro Flamengo esse ano, dessa vez mais uma derrota sofrida pro torcedor fora de campo. Fica muito claro qual é a ideia, qual é a ideologia, fica muito claro o que o Flamengo quer. É muito conveniente. Algumas pessoas que comandam no Flamengo estão, né, os engravatados, né, sentados nas cadeiras, dando as canetadas, quando fala de 45 milhões, 50 milhões. É conveniente para eles em alguns momentos, mas, na verdade, em vários momentos é muito conveniente ser um grupinho bem reduzido, bem seletivo. Então, mais uma vez, vai distanciamento, vai havendo, né, ações de distanciamento do torcedor, o que, obviamente, vai comprovando que existe uma enorme ignorância sobre a relação identitária da história do torcedor do Flamengo para com o clube. Então, é de se lamentar. Outro ponto que é de se lamentar, acabou, né, passando agora algumas notícias sobre o Davi Luiz, a renovação do Davi Luiz. A gente trouxe aqui no canal, inclusive eu dei uma revisada, foi no dia 7 de dezembro. O vídeo do dia 7 de dezembro fala aqui no nosso canal que a renovação que o Davi Luiz fez para o Flamengo em 2023 havia um asterisco, onde se ele cumprisse determinado número de jogos, já haveria então uma renovação automática para o ano de 2024. Pois então, o Davi Luiz agora está muito próximo de atingir essa meta, né? Faltam 3 jogos. Nesses 3 jogos ele basta cumprir 45 minutos para que ele então já tenha uma renovação automática para 2024. Evidentemente acabou pegando um torcedor ou outro de surpresa, ou aquele cara que acabou esquecendo. Foi um vídeo que a gente trouxe lá no dia 7 de dezembro, ou ele não passou pelo vídeo, estava de férias, enfim, não acompanhou. E aí acabou pegando o cara de surpresa. Então a gente não pode surpreender com isso, a gente não pode surpreender com essa ação, e ela me fez lembrar, e aí vai ser bom pra gente lembrar algo que já aconteceu anteriormente com o Flamengo. O Flamengo, o Marcos Braz e o Spindle, e o Landinho, evidentemente, eles têm muita dificuldade de fazer rompimento, né, de laços. Sobretudo de jogadores experientes, jogadores vencedores, não é exclusivamente com o Davi Luiz, não começou com o Davi Luiz. Isso já passou em anos anteriores, que ficou muito mais claro, muito mais escancarado a relação com o Diego Ribas, com o Diego Alves. Onde, inclusive, né, no caso do Diego Alves, o Diego Alves mostrava fisicamente, mas o Flamengo, para aquele não querer constrangir e interromper um laço com o atleta, o Flamengo ia de uma forma até meio que caridosa. Vai, renova, até que unilateralmente, quando houvesse uma decisão unilateral, ou seja, apenas dos jogadores, não do Flamengo, aí o cumprimento, né, ia se... Uma parte da torcida do Flamengo vai chancelando, né? Vai validando. Tá certo, é o famoso hashtag gratidão, que é amadorismo. Isso é amadorismo. Só que agora, como o amadorismo tá escancarado, o Z4, o Flamengo tá no Z4, né? É a consequência do amadorismo. Aí perde o profissionalismo, mas antes esquece que validou e chancelou muito amadorismo há um período atrás. E aí passa pelo Davi Luiz. Então o Davi Luiz não é o primeiro caso. E aí eu trago pra vocês, a gente falou sobre isso no dia 8 de abril de 2022, foi quando nós entrevistamos o Braz, né, e o Spindle também que falamos, numa coletiva de imprensa, perguntamos sobre se haveria um constrangimento no rompimento desses contratos, não renovando por mais um ano, com líderes do elenco entre eles. Citamos Diego Alves e Diego Ribas. Vamos ouvir o que ele respondeu, o Spindle também fala, recapitular o que o Marcos Braz havia nos respondido.
Esses 3 jogadores foram renovados no dia 3 de outubro. 3 de outubro. Sequer tinha minutagem, sequer tinha situações com Paulo Souza. O Flamengo, no dia 3 de outubro, estava a 60 dias de uma final, de uma possível final de Libertadores. 3 de outubro, o Flamengo estava ainda com chances de título no Campeonato Brasileiro. 3 de outubro, 4 de outubro, por aí, o Flamengo ainda estava em pé na Copa do Brasil. Então, foi feita a opção da renovação, também em cima da minutagem. A minutagem do Felipe Luiz, do Diego Alves, eram minutagens altíssimas também no ano passado. Eu jamais iria estar falando aqui para daqui a meia hora você buscar os números lá e ver que eu não estaria mentindo. Então, atrelar Paulo Souza às renovações de Diego, dos 2 Diegos e o Felipe Luiz, é uma loucura, porque isso aí foi feito no dia 3 de outubro. E no dia 3 de outubro, volto a falar, o Flamengo estava disputando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e indo para uma semifinal de Libertadores. Precisava se tomar uma decisão ali, precisava se deixar os jogadores ali tranquilos. Imagina, jogador em final de contrato, um jogador que já não é tão novo. E a gente fez a opção de renovar por 1 ano. Existiam situações pleitos para renovar um pouquinho de mais tempo. Não foi aceito, a gente fez por 1 ano. E aí, depois que a gente perdeu os 3 campeonatos, e depois que chegou o Paulo Souza, que fez a opção de botar pouca minutagem nesses jogadores, é que se tem esse questionamento todo. Mas o que eu quero falar para vocês é que a gente não renovou esses 3 jogadores depois que o Paulo Souza chegou. Porque se tem em alguns lugares, se tem esse sentimento. Os jogadores foram renovados no dia 3 de outubro. Nada tem a ver com pouca minutagem ou muita minutagem do Paulo. Os técnicos estavam aqui, eles foram sempre muito utilizados. E se você quiser, depois da reunião, eu te passo o que eu puder passar de informação em relação às minutagens aí. Deixa eu só completar. Reforçando o que o Marcos falou, o Felipe jogou quase 5.000 minutos em 2021. Eu acho que é o ano da carreira dele que ele jogou mais minutos. Eu acho, tá? Isso aí eu não vou afirmar. O Diego Alves também, se não me engano, jogou entre 4.500 e até o meio do ano, o Diego Ribas era o atleta com mais minutagem no elenco do Flamengo. Então, assim, é nesse cenário que a gente, complementando o que o Marco disse, eu estou só complementando, é nesse cenário que a gente renovou o contrato dos 3 atletas, disputando as 3 competições com o desempenho dos 3 atletas. O Diego Alves foi fundamental para a gente chegar na final da Libertadores nos 2 jogos. O início do jogo lá no Equador foi complicadíssimo. Enfim, esse foi o pano de fundo que fez com que a gente tomasse a decisão de renovar por mais 1 ano. Para ser bem repetitivo, nada tem a ver com Paulo Souza, que sequer a gente pensava em outro treinador naquele momento. Então, apenas para contextualizar e vocês terem um norte e relembrarem o que aconteceu, o Flamengo, então, na ocasião, renovou, com o Diego Alves, com o Diego Ribas, no dia 3 de outubro, algumas semanas antes da decisão da Copa Libertadores, como muito bem o Marcos Braz acabou falando, para tranquilizar os jogadores que já tinham uma idade e como eles estariam com a cabeça deles, eles renovaram, então, por mais 365 dias futuros do próximo contrato, por causa de que era necessário na véspera, que o contrato dele encerrava em dezembro. Não poderia esperar. Mas enfim, foi lá e fizeram a renovação. Na época, eles já não eram mais utilizados. O treinador, na ocasião, era o Paulo Souza. E a minutagem, que inclusive o próprio Bruno Spindel cita, do Diego no Flamengo, que foi a justificativa para receber essa renovação de contrato por mais 1 ano,
foi pelos primeiros meses, primeiro semestre, com o Rogério Ceni. Então já era até mesmo um outro treinador. O que vai repetindo muito com a questão do Davi Luiz, que vai ser renovado até dezembro de 2024, por minutos que ele vai recebendo até o momento, muito por jogos de Campeonato Carioca. E o início dessa temporada. Porque é muito fácil o Flamengo fazer um contrato pro Davi Luiz de renovação automática, e muito conveniente, óbvio, pro Davi Luiz. O Davi Luiz é um ótimo contrato. Ele conseguir fazer 20 jogos, tem que fazer 45 minutos em 20, numa temporada que tem 80 e pouco, quase 90, é fácil. É praticamente uma renovação já, só que é aquilo. Só coloca aquela cláusula ali pra disfarçar o que, no caso, então, o Flamengo ofereceu ao Davi Luiz. Foram 2 anos de contrato. Não é isso? Então tá certo, galera. Um forte abraço a todos vocês. Tá difícil, né? Continua se cuidando, a gente vai se vendo e vamos lá, torcer para dias melhores, né? Grande abraço. Tchau, tchau.